chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao teu chamar. Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo e este é o programa Conversa Teológica. Nós estamos falando diretamente da Capela Irma Quadros Estevanato, que fica na igreja O Brasil para Cristo, no Mandaqui. Nossa igreja está situada na Avenida Ultramarino 616 e ela é conhecida como Casa de Oração para Todos os Povos.
pastor que lidera esse trabalho, que está à nossa frente, é o pastor Joel Estevanato, com a sua esposa Leonor. A Igreja O Brasil para Cristo tem o site Manda Aqui Online, onde você pode acompanhar toda a nossa programação, e a programação da igreja se estende pela semana inteira. Chama a atenção para os cultos de quinta-feira, que são os cultos de oração, e os cultos do domingo, 10 horas da manhã, 19 horas, que são os cultos de adoração e comunhão. Você é nosso convidado, tanto presencialmente quanto online. Será um prazer tê-lo conosco. Nós estamos no programa Conversa Teológica, intercalando a nossa programação entre a entrevista que nós temos feito com o nosso querido amigo, pastor e professor Ademir Goulart, e na outra semana nós temos uma instrução sobre o poder do Espírito Santo sobre algum fator da vida. Hoje temos a alegria de estar aqui com o pastor Ademir para analisar junto com você o capítulo 4 do livro de Daniel, que tem algumas lições preciosas a nos ensinar. E aproveitando que eu estou me referindo ao pastor Ademir, eu vou pedir que ele dê o seu alô, a sua saudação inicial, e depois já coloque uma oração para nós termos esse momento especial. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação voltar a este programa e poder falar das coisas de Deus, né? Porque tudo que se refere a Deus sempre é maravilhoso. Então, eu fico muito agradecido à Igreja O Brasil para Cristo. Fico muito agradecido ao pastor Eduardo, à minha irmã Ângela Vautier. Eu agradeço demais a esse povo daqui que são amáveis, carinhosos. Agradeço mesmo. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus querido, Pai da eternidade. Amém. Toda honra, Senhor, e toda glória somente a Ti pertence, Louvado Deus. seja o teu nome. Senhor, eu te agradeço por esses momentos que vamos passar aqui, Amém, Senhor, meu Deus. falando de Ti, falando da Aleluia. Tua palavra, Aleluia. falando do Teu profeta Daniel, Senhor. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo de Deus venha me trazer lembranças Amém. daquilo que nós conhecemos e estudamos, Aleluia. Senhor. Ó Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo, Sim, que estão vendo Senhor. este programa. Abençoa. Abra, Senhor, o entendimento para que possam compreender com facilidade, Senhor, aquilo que vamos tratar aqui. Somos gratos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço perdão ao pastor Ademir, peço perdão aos que estão nos acompanhando. Eu esqueci de avisá-lo que hoje a minha querida amiga Amanda, irmã da irmã Sandra, filha da irmã Sandra, fez uma operação que se iniciou às 13 horas e eu gostaria de dar uma palavra de oração sobre a vida dela nesse momento. Senhor, ainda em continuidade nesse momento de oração, Sim, Deus. eu imploro que Tu imponhas a Tua mão sobre a vida da Amanda. Sim, Deus. Que ela, Pai, seja, Senhor, um sinal de milagre para esta igreja. Sim, Deus. Que a Tua bênção, Pai, esteja na vida dela. Esteja também, Senhor, na vida do pastor Carlos. Pai querido, também, Senhor, Sim, Jesus. que sirva de sinal para a igreja, assim como outras pessoas pelas quais temos intercedido. Põe a Tua mão, Senhor, para Sim. mostrar à Tua igreja que nada te é difícil. As pessoas têm dito nada é impossível para Deus, mas esta não é a última verdade do Evangelho. Não, Senhor, a verdade não é que nada te é impossível. A verdade maior é que nada te é difícil. Pai querido, Tu podes todas as coisas com grande facilidade. Por isso, põe a Tua mão e demonstra Teu poder. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Nós estamos então aqui para tratar de Daniel capítulo 4.
e vai haver aqui aspecto teológico, vai haver aspecto profético, vai haver aspecto humano, vai haver aspecto histórico, mas eu vou passar todas essas questões para o pastor Ademir. Então, pastor Ademir, por onde nós começaríamos? Eu começaria pela introdução do capítulo. Sim. Porque esse capítulo de Daniel, capítulo 4, ele é muito interessante. Embora ele não seja um capítulo escatológico, ele, contudo, a história que ocorre nesse capítulo é muito interessante. É algo que realmente alegra o coração dos servos de Deus, né? Não só o capítulo 4, né? Mas do capítulo 1 ao capítulo 6, que são os livros históricos, com exceção do capítulo 2, que é escatológico, eles contêm histórias muito interessantes. E a escatologia mesmo vai começar a partir do capítulo 7, né? A partir do capítulo 7 nós vamos ver muitas questões escatológicas e vamos poder estudar essas questões escatológicas. Agora, nós estamos vendo capítulo por capítulo, né? E isso é bem interessante porque isso nos força a estudar alguns capítulos que nós normalmente não estudamos porque, assim, no normal da escatologia, né? Nós normalmente não o fazemos. Mas o capítulo 4 não é escatológico, mas é um livro de muito interesse, principalmente na questão psicológica, na questão da alma, principalmente na questão filosófica. O aspecto filosófico desse capítulo é bem interessante também. Então, eu começo por aí. Eu começo pelo versículo 1 do capítulo 4. Né? Deixa eu pegar aqui. Que é uma fala de Nabucodonosor. É uma fala de Nabucodonosor. Aliás, esse livro foi escrito por Nabucodonosor. Esse capítulo. Esse capítulo. Sim. Não, você falou o livro. Eu falei o livro? Sim, nós estamos colocando na tela. Então tá ótimo. Melhor Olha aí, que facilidade, que bênção, né? Então, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então, Nabucodonosor, nós podemos perceber nesse versículo que ele é quem está dizendo. Ele é quem está escrevendo, ou alguém escrevendo para ele, mas ele usa logo, eu, Nabucodonosor, né? Então ele já se identifica. E toda essa carta nós vamos perceber que é uma narrativa de Nabucodonosor. Não sei se foi, dizem que foi uma carta de Nabucodonosor, que foi incluída no livro de Daniel. Mas eu creio que esse capítulo também foi escrito por Daniel. Todo o livro de Daniel foi escrito por Daniel. E eu acredito assim. Só que eu acredito que Daniel, ao escrever o capítulo 4, ele preferiu escrever da forma como Nabucodonosor redigiu esta carta. Isso é bem interessante de pensarmos, de meditarmos, né? Nós não temos provas sobre o escritor desse capítulo, né? Mas temos a evidência interna do livro. Okay? Então, eu começo por aqui. Deixa eu abrir aqui meu livro. Esse verso 1
essa abertura que o senhor leu, ele tem mesmo um aspecto de carta, né? Ele diz a todos os povos e nações que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Essa é uma abertura tradicional de uma carta. Então, Daniel teria copiado, o que em nenhum momento traz qualquer prejuízo, uma vez que é realmente uma parte histórica. Exatamente. E as cartas dos reis, como as nossas crônicas, como os nossos livros de reis, enfim, esse documento oficial, ele muitas vezes é inserido na palavra de Deus como documento histórico, não documento doutrinário, mas histórico. Mas é interessante, né, pastor Eduardo, que nós, assim que lemos esse primeiro versículo, nós já identificamos algumas coisas aqui, né? Sim. Ele fala, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. É evidente que em toda a terra de então, né? Sim, da de época, domínio dele. De domínio dele, daquela época, né? Mas já é possível perceber uma certa presunção. Orgulho por parte de Nabucodonosor. E isso vai trazer consequências muito sérias para ele. Só é terra o que é dele. Só o que é dele. O que não é dele não pertence à terra. A todos os povos que moram em toda a terra, né? O todos aí, né? Todos. É bastante significativo de uma personalidade orgulhosa, vaidosa. Exatamente. Aí ele diz, no versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Aqui ele já revela uma outra faceta da sua personalidade, né? Ele não quer se impor como o rei. Aqui ele já fala do Altíssimo. Tem feito para comigo, ou seja, ele vê que Deus, de uma certa forma, está acima dele. Ele faz esse reconhecimento. Nós podemos entender que ele faz esse reconhecimento aqui, né? Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Mas o senhor diria que esse reconhecimento é natural nele ou é via do que lhe aconteceu, do que lhe foi imposto? Não era natural dele. Não era. Mas diante da realidade... Da realidade que ele viveu, né? Porque quando ele escreveu isso aqui, ele já tinha passado por essa situação. Então Deus muitas vezes pega o nosso orgulho e faz com que nós, depois de certas coisas que ele nos faz passar, nós tenhamos uma linguagem mais humilde e mais verdadeira do nosso próprio valor. Né? Olha, Nabucodonosor, a todas as nações, olha, eu quero dizer do que Deus fez comigo. É um reconhecimento e uma diminuição de sua prepotência, vamos dizer assim. Via espremida da mão de Deus. Da mão de Deus, aí ele já sentiu, né? Sim. E o interessante é que essa carta, perdão, é carta, né? Sim, esse documento. Esse capítulo 4 aqui, nós podemos dividir esse capítulo 4 em 5 partes. Quando vamos estudar, né? Quando nós vamos estudar esse capítulo aqui, nós podemos dividi-lo em 5 partes. E essa parte que Nabucodonosor, até o versículo 3, faz, é a introdução. É a primeira parte. Ou seja, é uma doxologia. O que vem a ser uma doxologia? Doxo é uma palavra grega, né? Do grego, e significa opinião, crença, significa fé. Mas mais do que isso, significa, está lá em cima, né? Olha lá, doxologia, dox. No grego, opinião, crença. E logos é palavra, né? Ou seja, uma palavra de crença, uma palavra de
opinião. E isso foi até a Septuaginta. Quando Jerônimo traduziu a Septuaginta grega, que já tinha sido feito grego, Sim. para o latim, então ele introduziu a palavra honra, como doxo, né? Honra, glória, louvor. Para o latim foi como louvor. Louvor, exatamente. Então, doxologia seria um louvor, uma exaltação, uma glorificação do Senhor, né? Então, nessa primeira parte, na introdução, ele faz essa doxologia, ele faz esse louvor, esse chamado de atenção para a quem ele está se A dirigindo. divindade. A sim. divindade, né? Para quem Sim. ele está falando. Essa é a primeira parte, né? Sim. E a segunda parte, então, seria a descrição do sonho. Porque Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. E esse sonho que ele tem, ele começa a querer entender o que significa isso. Ele já tinha tido um sonho anterior, que era o da estátua do capítulo 2. Ele já tinha tido aquele sonho e agora ele tem um novo sonho. E nesse novo sonho, que é a segunda parte do capítulo, O homem para sonhar coisa estranha, né, pastor? eu acho que ele dormia bastante, viu, pastor? Eu acho que ele comia muito antes de dormir. Depois sonhava, né? Depois sonhava. Depois sonhava. Que coisa. Porque ele sonhava muito, né? Sim. E Daniel parece que entrou no esquema dele também. Porque Daniel também tem uns sonhos depois, né? É. Ele vai ter alguns sonhos também. Mas é interessante que esse sonho de Nabucodonosor, nesse sonho, ele sonha com uma árvore gigante, uma árvore que toca o céu. Olha que interessante, né? Uma árvore que toca até o céu. Mas vamos voltar ao texto aqui para que a gente possa seguir direitinho, né? Tive um sonho que me espantou, está no versículo 5. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Então veja, ele teve um sonho, as visões, as imaginações. É interessante nós falarmos sobre imaginações, porque a imaginação, como lá no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor fala, né, a imaginação do coração humano é má continuamente. Continuamente. Os pensamentos e as imaginações do seu coração. Ou seja, essa questão, aliás, meu pastor também, o pastor Walter, ele falou ontem, no culto de ontem, ele falou sobre essa questão da imaginação. Obrigado ao pastor Walter por essa cooperação com Conversa Teológica. É uma pessoa maravilhosa, pastor Walter. E ele está falando assim, na minha cama, as imaginações. Então, até onde vão as nossas imaginações? Quem também se preocupou com as imaginações foi o filósofo Aristóteles. Aristóteles, ele trata sobre a questão daquilo que nós guardamos, da nossa memória, daquilo que nós imaginamos, dos nossos pensamentos. Então, ele faz um estudo a respeito disso, né? E é interessante, pastor, que Aristóteles, ele foi um gênio, né? Na minha visão, um homem que viveu há 2.300, 2.400 anos atrás. Sim. Na minha visão, um homem que viveu há tanto tempo atrás, ele ter a visão
que ele teve a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, a respeito do ser humano, a respeito da alma humana, para mim ele é um gênio, realmente um gênio. Agora, os evolucionistas dizem que o ser humano está evoluindo. Será que está mesmo, pastor? Porque como um homem que viveu há 2.400 anos atrás tinha uma inteligência brutal, uma inteligência fantástica, e que nós hoje raramente vemos. Né? Se nós formos pegar aí pessoas de destaque, né? Os presidentes, presidente da República, essas coisas, nós vamos ver que a evolução humana às vezes apresenta aspectos de retrocesso e não de evolução. Seria o caso de um direcionamento por diversos meios para que o homem abra mão da capacidade de pensar e elaborar conceitos? Parece que estamos sendo roubados nesse sentido. Parece que temos que receber a coisa como pronta. E hoje é uma coisa muito comum no Brasil. Se você pensar e falar o que pensou, vai preso. Vai preso. Porque nós temos que aceitar o pacote proposto. E isso aí poda aquele desejo, eu diria até aquela volição forte, aquela indução de pensar. Eu quero pensar, eu quero argumentar, eu quero que você me explique porque seu 2 mais 2 está dando 19 e vem de lá a ordem. Não, você não pode. Isso que é a realidade. Então isso é um dos aspectos que tem podado a capacidade humana de pensar. Agora com a inteligência artificial que é um bem, dependendo do uso, do ponto de vista. Mas a inteligência artificial faz o homem elaborar as coisas assim. Eu quero saber algo sobre uma batalha de Napoleão. Então eu não vou para um livro de história ler toda a vida de Napoleão. Eu só digito lá no Google, Waterloo, e ele me dá só aquele fato. Então, a minha pesquisa, que seria abrangente, que me daria uma reflexão dos porquês, ela é podada com uma resposta simples. Pronto, está ali na hora. E isso está matando a nossa capacidade de elaborar, de questionar, de duvidar. Pastor Eduardo, isso daí é o fast food da informação. É o fast food, porque é tudo rápido e todas as respostas imediatas e tudo muito simplificado, não vai na profundidade. Sem elaboração. Eu quero deixar bem claro esse ponto aqui com o senhor, com quem está nos assistindo. Há vantagens na resposta imediata. Uma das desvantagens é nos habituarmos tanto a ela que a pesquisa deixe de fazer parte da nossa evolução mental. Eu preciso da pesquisa, eu preciso da dificuldade, eu preciso da manivela, eu preciso elaborar calmamente, né? E a resposta pronta, ela é maravilhosa, mas se torna um problema quando ela elimina a pesquisa. Exatamente. Isso é ruim. Voltando à comparação com o alimento, com fast food. Sim. Se nós comermos fast food todos os dias, nós vamos ter problemas. Muitos problemas. O primeiro problema é que nós não sabemos quem fez, como fez, não sabemos se o material utilizado foi de primeira grandeza ou se foi qualquer material. Então vamos colocar uma pitadinha de humor aí e a gente já volta para o Nabucodonosor. Mas eu não estou resistindo, Ângela, não estou resistindo, irmão. Eu acabo de ver um vídeo em casa de um caramelinho. Caramelinho é como a gente chama
o cachorrinho marrom. E no Brasil já existe até um projeto para que cachorro marrom se chame caramelo, vê se pode. E aí eles estão numa moenda de cana. E a moenda de cana joga o caldo da cana numa canaletinha para depois ser distribuída para o mercado consumidor. Ali vai ser engarrafado, etc. E tem o caramelo. Ali onde a cana cai da moenda no receptor ali, caramelo entra e a cada 10 segundos ele dá uma bela lambida naquilo. Então, quem está consumindo esse caldo de cana fala, que delícia, tem um gosto aqui especial. Essa cana é diferente. Nunca tinha provado uma cana assim. Querido, essa cana, o nome dela é cana caramelo. É uma cana exclusiva, querido. E outra informação, eu vi um outro vídeo, né? Eu adoro aquele siri, eu não gosto de ficar abrindo o siri, de ficar tirando a carne do siri, e eu prefiro aquele que já vem pronto. E eu vi no norte do nosso país uma das fábricas desse siri, que é um garotinho metendo a boca no siri, sugando e cuspindo na vasilha. Então, se você gosta de carne de siri, parabéns, Deus te abençoe. Mas vamos voltar... Seja feliz. Então, é verdade, muita coisa que a gente consome sem pesquisa, sem questionar, é como uma comida estragada. É uma comida imediata. Está formando o nosso pensamento na linha que se quer conduzir. Exatamente. Esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo, e que a mídia, sabedora disso, já tem colocado a sua colherzinha no meio dessa sopa aí. Para formar robozinhos. Formar robô, para formar opinião, para forjar opiniões. Sim. Né? Sim. Forjar. Amolecer o aço, até moldar o aço na forma que se quer, aí resfria o aço, dali ele não muda mais. Nunca mais. Então, você que está nos assistindo, pense, comente em sala de aula, em instituto bíblico. Olha, a verdade é essa, o que aconteceu com Adão foi isso. Aí lhe ocorre uma dúvida. Pastor, tenho dúvida sobre isso. Do que eu li em Gênesis 3, eu acho que é aquilo. Porque nós não somos aço a ser moldado. Nós pensamos, nós pesquisamos, nós temos imaginações do coração. Então, voltamos, pastor. Voltamos. Deixa eu só voltar lá para o Aristóteles. Aristóteles. Eu não concluí. Sim, desculpe. Então, Aristóteles, sobre essa questão da imaginação, ele foi longe nisso daí. Depois, Tomás de Aquino, ele vai trabalhar esses argumentos dele, né? E ele tira conclusões excepcionais também. E a nossa imaginação, ela pode ser provocada, ela pode ser instigada por aquilo que vemos, por aquilo que assistimos. Então, hoje se faz um jogo na mídia, porque a tentativa é atingir o cristianismo, né? Porque o cristianismo é a verdade. O cristianismo, ele expressa a verdade, ele estuda a verdade, ele fala sobre a verdade. Então, o cristianismo, ele é perseguido por ser e estudar e falar a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Logos. Então ele é a verdade. Mas estão tentando mascarar a verdade, estão tentando dopar a verdade, estão tentando manipular a verdade através de constante afirmação contra a verdade. Então,
você pega os pecados que a Bíblia condena, que são muitos pecados. Existem uma série de pecados que a Bíblia condena, não só o homossexualismo, o adultério, roubar, matar, destruir, são pecados. E esses pecados, se você pega esses pecados, você vai ver que eles sempre vão ser jogados na mídia de alguma forma para que você entenda aquilo como se não fosse tão importante assim. Como se fosse algo normal, normatizado. Ou seja, eles vão bater no ferro, eles vão bater, vão esquentar o ferro, bater, até que chegue no formato que eles querem. E aí resfria. Aí resfria. E aí não muda mais. Porque nós sabemos a dificuldade que é para você tirar da cabeça de alguém, por exemplo, a idolatria. A idolatria, ela é condenada por Deus. A palavra de Deus condena. Salmo 115, na Bíblia protestante. Na Bíblia católica é o Salmo 113. Mas o Salmo 115 fala muito clara e nitidamente contra a idolatria. Isaías capítulo 44, 45 fala muito sobre a idolatria. Ou seja, você pega um idólatra, porque o que é o idólatra? O idólatra é aquele que não consegue enxergar Deus, porque Deus ninguém pode ver mesmo, porque se vê morre na hora. Então o idólatra, o que ele faz? Ele substitui Deus por algo palpável, algo que ele possa ver, tocar, apalpar. Ou seja, o idólatra é um camarada que se voltou para a matéria nas coisas espirituais. E isso é um erro grave. Isso é o que está na essência das narrativas bíblicas do Decálogo ali em Êxodo 20, em Deuteronômio 5. A ideia do ídolo não é a quem o ídolo se refere, porque há uma tentativa de escape em dizer-se, mas tal imagem se refere a um Deus, e tal imagem se refere a um santo, a um intercessor. E isso não está na Bíblia a quem se refere. A Bíblia não proíbe de cultuar a Baal. A Bíblia proíbe de cultuar a falsos deuses e Baal é um dos falsos deuses. Então a Bíblia não proíbe cultuar Baal, proíbe cultuar quem não seja Deus. E a Bíblia dá a imagem como sendo não a representação de um Deus propriamente, mas a representação do que se cultua. Então, toda e qualquer imagem de representação que receba alguma atribuição que é de exclusividade da deidade é um ato de idolatria aberto contra Deus. E as pessoas demoram a entender isso. Então nós que trabalhamos com a educação, nós que trabalhamos em dar aulas, somos mestres, professores, nós temos uma grande dificuldade, que é fazer com que uma pessoa que tem a visão materialista, um idólatra, por exemplo, só como exemplo, né? O idólatra, para você tirar ele da idolatria, é uma coisa muito complexa, muito difícil, porque ele tem aquilo como verdade, passada de pai para filho, para neto, e já vem as gerações. Sim. Então, quando você vai tirar da cabeça daquela pessoa que aquilo é um erro, a pessoa acha 1000 desculpas dentro da Bíblia para não mudar aquilo, para continuar no erro. Quando, perdão, a palavra de Deus, ela diz claramente não à idolatria.
Então, esse é só um exemplo, mas não estou falando só da idolatria, eu estou falando de todos os pecados. Todo e qualquer pecado, todo e qualquer vício. Porque os vícios, eles são frontalmente contra as virtudes. Nós temos, pastor, um caso aqui de idolatria no capítulo 3, que analisamos há 14 dias atrás. Foi. É uma idolatria, uma estátua que o rei fez para glorificar a si mesmo. Não importa de quem fosse a estátua, a idolatria está na estátua e não em quem ela representa. Exatamente. A idolatria está no coração daquele que idolatra. Sim. Porque a estátua em si não é absolutamente nada. Não. Não é absolutamente nada. Muito embora a palavra de Deus diz que por trás de cada ídolo exista um demônio. Sim, já é uma outra Já abordagem. é uma outra área que nós não vamos tratar aqui agora, né? Mas... inclusive, eu vou precisar, me desculpe, pastor, nós estamos com um horário para o intervalo. Eu vou pedir um intervalo e a gente já volta para tratar desse assunto. A gente deu uma pequena desviada, mas para fazer uma abordagem teológica dessa questão de imaginação do coração, de pecado, de desculpa para pecado, de desclassificação de pecado, mas nós vamos voltar, vamos continuar com o assunto. Então, tome uma aguinha, aguarde um pouquinho, a gente já volta. Nossos secos, sopra em nós.
Olá, estamos de volta. Esse é o programa Conversa Teológica e nós estamos hoje tendo o prazer de receber o pastor Ademir Goulart, que está analisando para nós aspectos até escondidos no texto de Daniel, capítulo 4. Estamos fazendo uma abordagem especial da expressão visões e pensamentos. E o pastor vai continuar nesta linha, porque há algo ainda no campo filosófico, no campo teológico, para ser analisado, e nós queremos dar a oportunidade de o pastor nos esclarecer contra esse assunto. Continuamos, então, nessa parte, pastor Ademir. Amém. Então, nós estamos falando sobre as imaginações, e eu citei aqui Aristóteles, né? E é bem interessante, irmãos, nós conhecermos as coisas como se nos apresentam, né? E eu tenho um gráfico que eu gostaria que a Ângela colocasse, que não é o Sábios e Filósofos. Deixa eu ver qual que é aqui na agenda aqui. Deixa eu ver aqui. A nossa diretora está com... Sábios e Filósofos. É o 6, isso. Haja estudos, né, irmão? São muitas folhas, é muito estudo. É o 6, então para vamos a gente colocar. organizar a cabeça da gente, né? Então, sábios e filósofos na história antiga. O livro de Daniel, ele se passa entre 606 até 439, quando Ciro. cai o Império Babilônico e o rei Ciro, ele assume a Babilônia e de imediato ele já passa para Dario, que é seu General, vamos dizer, Não, ele deu a filha dele em casamento a Ciro. Ah, tá, então genro. Genro, isso. Então, essa história se passa nesse período, né? Ali, olha, nós temos aí na tela Daniel 626, e vai até 536, né? 606, na realidade, é quando dá início o cativeiro babilônico. Nesse período de Daniel, nós temos muitos fatos ocorrendo. Inclusive, no aspecto filosófico, eu fiz questão de trazer esse gráfico, porque esse gráfico é de uma das aulas que eu ministro. Sim. E esse gráfico, ele nos posiciona na história com relação aos filósofos. Sim. Então, nessa época, já existia o Tales de Mileto, por exemplo. Sim. Né? Se você puder dar uma adiantadinha, olha lá, Tales de Mileto, tá vendo? Ou seja, Tales de Mileto de 625 a 546. Esse Tales de Mileto, esse filósofo, ele foi o primeiro filósofo grego, né? Foi o primeiro. Depois dele, virão muitos filósofos que trouxeram bons pensamentos, grandes pensamentos, né? Anaximandro e Anaxímenes, né? Depois veio Pitágoras, perdão. Que são contemporâneos São de contemporâneos. E de Daniel, olha e de que Daniel interessante, também, né? sim. Zenão de Eleia, né? Heráclito, desculpe que meu óculos ainda não ficou pronto, já mandei fazer. Parmênides e Sócrates, olha só. São todos nomes de peso na filosofia, né? Sim. Tem aí Anaxágoras, Anaxágoras e Zelão. Platão,
Platão já é um pouco mais à frente. Aristóteles E logo a seguir, um discípulo de Platão, de Aristóteles. Platão, que é Aristóteles. E Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates, isso. Então nós temos aí esses filósofos. E quando nós vemos Aristóteles ali, é algo muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma carta de Aristóteles que ninguém ensina essa carta. Nenhuma faculdade, nenhuma universidade fala qualquer coisa a respeito dessa carta de Aristóteles. E é uma carta muito interessante para nós, porque ela nos esclarece muita coisa. Se você puder colocar a carta, deixa eu ver. Nós temos essa carta Temos essa em carta, slide. é o 7, slide 7. Se você puder colocar, muito pequenininha, né, para a gente poder ler. Carta do filósofo Aristóteles para o Alexandre Magno, né? Alexandre da Macedônia, Ufa! Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Eu tomei um susto agora, mas é Alexandre Magno. Amém. E ele, Aristóteles, manda essa carta para Alexandre Magno, que ele era o mentor, ele era o instrutor, aquele que aconselhava Alexandre Magno, né? E por isso, Alexandre Magno conseguiu desempenhar tão bem a sua função de governante, né? Agora, essa carta, pena que não vai dar para ler, porque é muito pequenininho. Se nós colocarmos um pouco maior, Ângela, Ângela, eu vou acompanhando e vou lendo. Aí. Bendito seja aquele que abre os olhos dos céus e mostra aos pecadores o verdadeiro caminho, desde que ele seja louvado de forma adequada. De forma adequada. Desde que eu não sei como louvá-lo para a grande bondade e misericórdia que ele me mostrou. Sou eternamente grato a ele por me tirar para longe. Ainda há uma palavra lá no canto. Sou eternamente... Se vocês quiserem, eu posso ler aqui na internet. Assim seria melhor. Melhor, então. Seria melhor. Melhor. Deixa eu só pegar aqui o microfone. Então faz isso. Senão vai ficar correndo. Rodando de um lado para o outro, né? É como diria o pastor Vanderlei, programa ao vivo é assim. É desse jeito. Né? É desse jeito, mas... Vai ficar mais fácil o pessoal ouvir em casa do que ficar acompanhando nessa leitura assim. Amém. O texto diz assim: Bendito seja aquele que abre os olhos dos céus e mostra aos pecadores o verdadeiro caminho, desde que ele seja louvado de forma adequada, desde que eu não sei como louvá-lo para a grande bondade e misericórdia que ele me mostrou. Sou eternamente grato a ele por me tirar para longe da loucura que eu tinha me dedicado a minha vida inteira. Toda a minha vida eu me aprofundei na filosofia para explicar todos os fenômenos naturais de uma maneira lógica e escrevi muitos livros sobre esses assuntos. Finalmente, no crepúsculo da minha vida, eu tive a oportunidade de me envolver com o sábio judeu, Shimon, o Justo. Eu não demorei para reconhecer a sua grande sabedoria e ele me levou a entender quão grande é a sua Torá. Torá em hebraico significa ensinamento, se refere ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi dada no Monte Sinai ao povo judeu. Ele me mostrou a profundidade das letras da Torá, proporcionando-me muitas ideias brilhantes com base em seus ensinamentos. Percebi o quão tolo eu tinha sido por não perceber que Deus pode manipular as leis da natureza e que muito do que acontece no mundo é dirigido por Deus. Percebendo tudo isso, decidi dedicar-me a explorar a sabedoria da Torá. Não demorei muito para perceber que a Torá é baseada em pensamentos verdadeiros, enquanto os axiomas da filosofia são puramente arbitrários. Portanto, meu caro aluno Alexandre, se eu tivesse o poder de recolher todos os livros que escrevi, eu iria queimá-los. Eu teria vergonha se qualquer um deles sobrasse. No entanto, percebo que não tenho esse poder.
Meus livros já foram publicados e se espalharam por todo o mundo. Eu também percebo que vou receber punição divina por ter escrito tais livros enganosos. Portanto, meu filho Alexandre, estou escrevendo-lhe essa carta para dizer-lhe que a grande maioria das minhas teorias sobre a lei natural são falsas. Enquanto da natureza existe, Deus é o eterno do universo e ele dirige todas as coisas como lhe julga justo. E estou dizendo a todos abertamente que eles não devem perder tempo com os meus livros, eles não devem olhar para eles ou até mesmo tocá-los com as mãos. É pecado desperdiçar o seu tempo com as falsas teorias que eu defendia. Eu sinto que estou salvando a minha alma por admitir o meu erro. Espero que eu não seja culpado pelo passado, uma vez que eu agi por ignorância. Mas agora o tenho revelado ao público que eu estava enganado e que meu coração dói pelo tempo que eu perdi com as minhas teorias tolas. Aqueles que perderam tempo com os meus livros, portanto, vão merecer serem punidos. O estudioso judeu com quem falei me mostrou o livro dos Provérbios, escrito pelo rei Salomão, um dos maiores gênios de todos os tempos. O estudioso me mostrou que, em muitos lugares, o rei Salomão advertiu contra o desperdício de tempo em especulação filosófica. Ele diz o seguinte: diga à sabedoria, você que é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da prostituta, com palavras sedutoras. Eu sinto pena dos meus olhos pelo que eles viram e dos meus ouvidos pelo que eles ouviram. Eu sinto muito pelo meu corpo por ter desperdiçado a sua força em tais estudos prejudiciais. Eu sei que você me elogia dizendo que eu sou famosa em todo o mundo por causa dos livros que tenho escrito. As pessoas falam muito bem de mim, mas eu desejo que eu estivesse morto por causa desses livros enganosos que têm espalhado por todo o mundo. As pessoas que se dedicam à Torá vão ganhar a vida eterna, enquanto aqueles que se dedicam aos meus livros vão ganhar apenas a sepultura. Mas estou preparado para aceitar a punição por todas essas pessoas. Eu não escrevi para você antes porque eu estava com medo que você ficasse com raiva de mim e talvez pudesse me prejudicar. Mas agora eu abri a minha mente para dizer a verdade. Eu sei que, no momento em que receber essa carta, eu já estarei morto e enterrado, porque eu percebo que o meu fim está próximo. Eu vos saúdo com saudações de paz, Alexandre da Macedônia, grande imperador e regente, do seu professor Aristóteles. Então, pastor, Muito interessante. não é interessante? Muito interessante. Uma carta que ele dirigiu a Alexandre, e nessa carta ele coloca aquilo que ele entendeu, aquilo que ele foi pela lógica, pela razão, e que ele entendeu, ele coloca como poeira, diante daquilo que ele aprendeu com esse judeu, que falou sobre Salomão e da verdadeira sabedoria, né? E a Torá. E a Torá. E ele fala, né? Eu sinto muito pelo que fiz. É claro que Aristóteles parece que ficou um pouco desnorteado, né, a respeito do que ele escreveu, mas ele escreveu muita coisa bonita, muita coisa boa, né? Tanto que hoje a filosofia avançou e o cristianismo tem se pautado pela filosofia aristotélica também, né? A platônica não, mas mais a aristotélica, né? Que é um pouco mais correta do que a platônica, porque Platão ele tinha uma outra visão. A visão dele era uma visão de que a alma já existia, era pré-existente, ou seja, ele é um pré-existencialista, né, sobre a questão da alma. E Aristóteles já não concordava com isso, ele não concordava com muita coisa a respeito do seu mestre, que foi Platão, né? Então, sobre essa questão, é muito interessante sabermos isso, porque ninguém fala que Aristóteles escreveu essa carta a Alexandre quando ele percebeu que o que ele estava fazendo era uma coisa errada. E pelo que nós ouvimos a Ângela ler, já ao final da sua vida, e é uma carta que demonstra arrependimento. Arrependimento. Um material muito interessante para análise
Exatamente. Para termos aí mais um posicionamento a questionar sobre a comparação entre a filosofia e o que nós muitas vezes chamamos de filosofia cristã, e eu fujo um pouco da associação desses fatores, porque eu entendo o cristianismo como num nível mais elevado. Mas é muito interessante vermos aí esse confrontamento, essa posição de consciência em relação a verdades mais profundas do que se encontrou na vida inteira. Até enquanto estava sendo lida a carta e o pastor estava falando, eu estava lembrando de Paulo, né? Porque nessa leitura nós vemos uma comparação da filosofia com a Torá e o entendimento dos posicionamentos judeus, e vamos encontrar um perito na Tanar, na Torá, que é Saulo de Tarso, e ele vai dizer que diante do cristianismo, diante de Cristo do cristianismo, a lei era inferior como fonte de revelação de Deus, né? Há no cristianismo uma fonte superior. Então são degraus de conhecimento para se chegar ao nosso Criador, e entendemos que o cristianismo é o ápice desses degraus. Interessante, pastor, que Paulo também vai falar sobre a filosofia, né? Ele também fala sobre a filosofia e, aliás, ele vai tentar argumentar com os filósofos, no Areópago. E ele comete ali do ponto de vista do debate, eu penso que ele comete uma gafe em relação aos que os estavam ouvindo, mas do ponto de vista da verdade, ele está dando uma declaração 100% correta. Quando ele diz que eles busquem a Deus, se apalpando pudessem tentar isso. Então ele está, de certa maneira, ofendendo os filósofos quando ele afirma que, diante do cristianismo, toda filosofia e toda sabedoria se resume a apalpar, tentando encontrar Deus, né? E ele está sendo indelicado, mas ele está dizendo a verdade. É verdade. A filosofia apalpa onde o cristianismo caminha a largas passadas. Exatamente. Não que a filosofia não tenha o seu valor. Claro que não. A filosofia tem muito valor, não essa filosofia contemporânea moderna, porque essa filosofia ela se desvinculou da realidade. Ela passou a entender, a relativizar Sim. a verdade. Quer dizer, a partir do momento em que não se pauta a filosofia na verdade, aí ela vai ficar uma filosofia doente. Já não há mais filosofia. Não há mais filosofia. Porque se a filosofia é a busca da verdade e não se pauta na verdade que já se tem, não vai se chegar a lugar nenhum. A lugar algum. E é o que está acontecendo com esses filósofos pós-modernos, que eles vão buscar no panteísmo muitas soluções e não acham. No ecumenismo, no panteísmo, no gnosticismo, exatamente. Enfim. Mas temos aqui então hoje uma abordagem sobre o verso 5 de Daniel capítulo 4, em que Nabucodonosor vai dizer que as imaginações na sua cama, as visões da sua cabeça o perturbaram. E o pastor aqui, Ademir, ele descreveu isso como sendo as buscas filosóficas e intelectuais, que são sim válidas, mas não têm a profundidade necessária para a abordagem espiritual do ser humano e das verdades espirituais. E nós aqui aprendemos com essas visões, com essas imaginações, e ficamos na dívida do sonho. E eu conversei com o pastor Ademir aqui no nosso intervalo,
falei para ele, então, vamos prometer a esse povo que está conosco, gentilmente, que no nosso próximo encontro nós vamos falar diretamente do sonho de Nabucodonosor. Então, você é nosso convidado para essa continuidade de abordagem. Pastor Ademir. Então, sobre a questão filosófica, Deus se revela de duas maneiras. Já falei no programa passado, inclusive. Através da revelação, através da palavra, ele se revela a nós, e ele se revela pelo mundo conhecido, pelas coisas que existem, né? Como fala Paulo em Romanos capítulo 1. Sim. Ou seja, é a filosofia natural. Através da filosofia natural, nós conseguimos chegar a Deus também. Mas, é claro, Deus deixou uma revelação. E essa revelação que Deus nos deixou é muito mais fácil, mais simples de chegar a Deus. É uma revelação geral e uma revelação particular. Particular. A particular é muito mais objetiva, caminha muito mais rápido. Muito mais rápido. Dá para se conhecer a Deus, saber a respeito de Deus, né? Dá para nós termos o conhecimento das coisas de Deus. É o Walter Ney que está ali? Não, né? Não. Podemos continuar. Não, não é não. Então, pastor, nós podemos chegar a Deus pela lógica, porque Deus é o Logos. Sim. Jesus é o Logos. Sim. Então, é de onde vem a palavra lógica. Sim. Então, nós podemos chegar a Deus pela lógica, nós podemos chegar a Deus pela filosofia natural. Agora, é claro, é evidente que nós vamos ter detalhes riquíssimos na revelação, porque a revelação já é direta. É uma revelação particular, detalhada, detalhada, objetiva. muito mais fácil de se observar, né? Então, eu diria isso. A filosofia é importante, sim, mas desde que se saiba quais são os filósofos que realmente merecem alguma atenção. Porque existem muitos filósofos loucos, né, que não sabem o que estão dizendo e que partiram para o engano, o erro. Isso é frustrante, né? Infelizmente, nosso tempo, já atingimos nosso tempo, senão nós poderíamos até fazer alguma citação de algum filósofo atual. Eu me lembro agora, hoje eu estou lembrando, Angela, só de coisa engraçadinha. E não costumo lembrar, mas hoje estou lembrando só de coisa engraçadinha. E quero fazer uma referência aqui, uma referência e uma deferência ao prezado ex-pastor que se tornou filósofo e teólogo, Caio Fábio, que num podcast estava falando de filosofia e filosofando sobre a questão da Gênese, dos primeiros capítulos de Gênesis, e explicando para nós que Caim matou Abel e foi expulso do paraíso. E eu fiquei abismado com tanto saber, porque eu juraria que a queda do homem foi no capítulo 3, Adão e Eva, e Caim nasceu no capítulo 4, verso 1. Então eu não sabia que ele tinha sido expulso de um lugar onde ele nunca esteve. Então nós temos aí uma demonstração clara do que é filosofar hoje, né, no nosso emérito filósofo e teólogo Caio Fábio, que colocou Caim matando Abel dentro do paraíso. Então, onde é por caminhos assim insondáveis que a nossa filosofia tem caminhado. Mas cuide-se, a palavra de Deus é prove de tudo, retenha o que é bom. A palavra de Deus é prove os espíritos para ver se procedem de Deus, porque nesse meio aí há muita informação, mas há também muita filosofia barata, muita teologia de conversa de botequim. Mas ficamos nessa dúvida nessa dívida
para a semana que vem falar do sonho de Nabucodonosor. Mas vamos ver quem está conosco e quem nos dá a honra, o prazer da sua companhia. Roberto, meu amigo. Então, pastor, já vai destacando, pastor, assim que eu falar, o pastor já destaca, olha, é meu amigo, é meu parente. Nós temos conosco hoje o Roberto Rodrigues, Meu amigo. que é amigo do pastor Ademir, o Vicente Antunes, que é nosso querido amigo aqui do Ministério Manda Aqui, o capelão Marcelo Camia, um amigo particular, pastor da igreja em Vila Albertina. O irmão Edésio é presbítero ou pastor? Me desculpe pela dúvida, é nosso colega lá de seminário, lá o Brasil para Cristo, em Vila Medeiros. A Cleide Goulart, Minha esposa. que é a esposa do pastor, está conosco aqui, sempre acompanhando o pastor Ademir. O irmão João Camilo Batista, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O pastor Walter Lima Filho, já estou com curiosidade de conhecê-lo, tão bem falado, mencionado. Olha, amém. O pastor Walter dando uma dica, ele quer ver o sonho. Pastor Meu Walter. amigo, pastor Walter de Lima Filho, eu tenho uma grande admiração por esse homem. Foi o melhor pregador que eu já ouvi, que eu tive o privilégio de ouvir pregar, pastor. Esse homem. Não é pouca coisa, pastor Ademir viaja aí dando palestras por muitos lugares e certamente essa referência é uma referência respeitável. Pastor Walter, minha admiração, meu respeito pelo pastor, pela igreja, pela comunidade Hebron. E espero poder conhecê-lo, pastor, ter esse privilégio. A irmã Andréia Mantovani, é conhecida do pastor? Não. Não, né? Então, irmã Andréia, fica o meu abraço Desculpa, e muito obrigado pela presença aqui conosco. Pedro Renan Goulart, tem o sobrenome, a gente já sabe, né? Meu filho. É o filho do pastor filho. Ademir. Quantos filhos são, pastor? São 2. 2 filhos. Esse é o mais velho? Esse é o mais novo. Esse é o mais novo, o Pedro Renan. E o Bruno? Tem uma Helena ali. Não é a minha Helena, é outra Helena. Helena, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua referência. E nós desejamos que vocês estejam conosco, participem da nossa programação. Eu não sei se os irmãos viram ali, até caiu folha, é muita folha, é muito gráfico. Pastor, me permita pegar uma só dessas folhas? Não é que sejam folhas, irmãos. Essa folha é resumo. Eu vou entregar ao pastor Ademir aqui, para não ficar barato. Olha, aqui nesta folha são 6, 9, 10 gráficos por folha. É um homem de estudo, é um homem que merece o nosso respeito, a nossa admiração, e vale a pena ouvi-lo, porque agrega conhecimento, e o povo de Deus busca o conhecimento, porque está lá na nossa querida palavra, em João 8,32, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E está escrito em João também 17:17, Jesus orando por nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o cristão, ele quer conhecer a verdade e você é nosso convidado para isso. Na próxima semana, estaremos na continuidade do poder do Espírito Santo sobre um fator da nossa vida, da vida humana, da vida cristã. E dentro de 14 dias, podemos confirmar, estaremos com o pastor Ademir Goulart falando sobre o sonho de Nabucodonosor e a consequência da revelação desse sonho. Pastor, você me permite, pois não, pastor. Como nós estávamos falando de filósofos, só para encerrar, Sim. Que eu esqueci de falar, depois do filósofo Hegel, a filosofia se complicou muito. Caiu muito. Aí veio
Hegel teve influência sobre Karl Marx, né? E sobre outros filósofos que vieram imediatamente. Então Hegel ele teve uma grande influência no que está acontecendo no mundo hoje. Então significa que nem todo filósofo deve ser lido, crido ou buscado, né? Então Hegel, embora seja uma mente bem dotada, ensinou muita coisa equivocada, muitos erros, muitas coisas que não deveria ter ensinado. E Karl Marx se apoiou muito em Hegel, e Hitler também se apoiou muito em Hegel. Então, a filosofia pode conduzir a bons pratos, né? Mas também pode conduzir a uma verdadeira lavagem, sim, uma verdadeira comida de suíno. É muito importante questionar sempre, é muito importante estar firmado naquilo que você crê, porque aí você poderá fazer uma avaliação justa daquilo que tem ouvido, daquilo que tem assistido. Eu tenho procurado dizer, há muitas postagens, muitas frases belas na internet, mas procure verificar a validade em todos os aspectos dessa frase que você ouve. Para fechar o programa, eu vou dizer só uma. A pessoa agradecia a Deus. Eu entendi como boa intenção, mas não posso validar. A pessoa dizia, Deus, muito obrigado por ter dormido comigo e por ter acordado comigo. E aí vi nessa postagem um monte de curtidas e corações. E fiquei imaginando Deus ter dormido com aquela pessoa e ter acordado com ela. Então, por pouco eu não vou ao livro dos Salmos e não rasgo a página que contém o Salmo 121, que diz que ele sequer pisca os olhos, quanto mais dormir. Então Deus não acorda, porque quem não dorme não acorda. É uma questão só de lógica, né? Então, analisa a postagem que você está vendo, mesmo aquela que se diz cristã. Analise, você tem essa capacidade. Se a pessoa o critica por uma posição, às vezes eu sou criticado. Às vezes eu me dou a dizer, olha, eu penso que isso não pode ser, né? E até enquadro dentro das Escrituras. Não pode ser, pastor, eu levo cada lapada, mas continuamos fazendo essas observações. A você que esteve conosco, muito obrigado. Pastor Ademir, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado à senhora por estar conosco. Ângela e equipe, muito obrigado. A você que está conosco, muito obrigado. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.